Bom dia. Carlos, obrigada pela apresentação. Nós daremos início, então, ao seminário de atividade de água no controle microbiológico. Hoje a apresentação será especificamente da atividade de água em relação a micro-organismos, ok? Então, antes de iniciar a apresentação de atividade de água, nós queremos fazer algumas perguntas para conhecer o nosso público e também para saber sobre o produto que vocês trabalham. Está aparecendo para vocês a pergunta. Eu gostaria que vocês clicassem sobre o segmento que vocês trabalham. Nós recebemos 65% dos nossos ouvintes são da indústria de alimentos, 6% da indústria farmacêutica e 29% de outros. A outra pergunta: no seu processo de atividade de água é um parâmetro de qual departamento de vocês? Vocês podem selecionar um item. Ok, está mais diversificado. 6% utilizam atividade de água no desenvolvimento de produto, 39% no controle de qualidade, 28% no controle de processo, 6% para liberação de lotes e 22% em estudo de vida de prateleira. Gostaria de saber quem mede a atividade de água, se realiza a medida de atividade de água diariamente, semanalmente ou esporadicamente. A maioria utiliza esporadicamente e mais ou menos empatado diariamente, semanalmente, ok? E aí uma pergunta mais específica do nosso seminário: se você utiliza o parâmetro de atividade de água para controle microbiológico do seu produto. Ok, 56% sim e 44% não. Muito obrigada pela participação de vocês. Então, dando sequência à nossa apresentação, vamos definir atividade de água e umidade. Umidade é um parâmetro já bem conhecido de todo mundo. É um parâmetro quantitativo em que se pesa a amostra, coloca para secar e pesa a amostra ao final do peso constante. Este valor de umidade, ele é importante para fazer os cálculos de base seca ou base úmida do seu produto, para determinar a composição centesimal, a bromatologia do produto. Ou seja, eu tenho 30% de carboidrato em base seca ou em base úmida. Então, a umidade é um parâmetro quantitativo e serve para você fazer os cálculos de composição centesimal. A atividade de água é um outro parâmetro, são parâmetros distintos. Por definição teórica, é a medida do estado da energia em um sistema. Antigamente se dizia água ligada e água livre.
hoje em dia. Aliás, não é tão hoje em dia, desde a reunião da Isopol em 1997, deixou-se de usar o termo água livre e água ligada, passando a ter a definição de estado de energia da água. O que significa esse estado de energia da água? É um parâmetro qualitativo da água. O estado de energia é eu gosto desse exemplo, porque acho que dá para entender bem. Se eu tiver um becker com água normal, água destilada ou água de torneira, eu tenho água no becker. E aproximar uma esponja deste becker. A esponja vai sugar a água. A água presente na esponja é diferente da água do becker? Quimicamente, não. Os dois são H2O e são água. Permanecem iguais. Mas, fisicamente, essas águas agora têm características diferentes. O ponto de ebulição da água do becker é diferente da água da esponja. A pressão de vapor é diferente, o ponto de fusão para congelar, tudo fica diferente. Esse é o estado de energia diferente. A atividade de água, então, é este estado de energia da água. A água no becker está na energia 1 e a água na esponja vai ter que fazer um trabalho para se liberar, para poder congelar ou a pressão de vapor. Então, é atividade de água. Por definição matemática, a atividade de água vem de uma equação da termodinâmica do potencial químico, onde o potencial químico de uma substância é igual ao potencial químico dessa substância pura nas constantes de pressão e temperatura, num logaritmo neperiano da fugacidade. A água tem uma fugacidade, ou seja, ela tende a ir do lugar que tem menos água para o lugar com mais água. Se, por exemplo, nós deixarmos um leite em pó aberto e a umidade relativa do ar estiver alto, a água vai migrar da umidade relativa do ar para o leite em pó, que tem atividade de água mais baixa. Essa mobilidade da água é a fugacidade. Então, simplificando essa equação, o logaritmo neperiano da fugacidade é igual à atividade de água na pressão, é a razão da pressão de vapor da água na amostra, dividida pela pressão de vapor da água pura, ambas a mesma temperatura. Ou seja, a água pura é 1 e a atividade de água sempre vai ser um valor menor do que 1. A atividade de água também é igual à umidade relativa de equilíbrio dividido por 100. Ou seja, se eu tenho 75% de umidade relativa, dividido por 100, eu terei 0,75 de atividade de água. Então, a atividade de água da água pura é 1 e de todos os outros produtos será menor do que 1. 0, alguma coisa, 0,80, 0,620, e eu coloquei este número, 620, em vermelho, porque é o limite do desenvolvimento microbiano. Bactérias, fungos, leveduras, bolores não vão se desenvolver em atividade de água inferior a 0,620. Por que medir a atividade de água? Existem N razões de se ter o parâmetro de atividade de água no seu processo, e aqui nós vamos falar de prevenção do desenvolvimento microbiano no seu produto. Fora isso, a atividade de água pode também prever ou avaliar quais reações químicas, reações de deterioração, qual a vida de prateleira do seu produto, qual a estabilidade, que tipo de embalagem devo utilizar, se vai haver a transferência de umidade entre ingredientes, se eu tenho produtos encapsulados, drageados ou recheados e vão migrar a água do meio de maior atividade de água para o menor, o intercâmbio com a umidade relativa do ambiente e também a isoterma.
Quer dizer, a atividade de água é um parâmetro amplo e hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento microbiano. Bom, se nós olharmos hoje em dia, a maioria dos produtos são desidratados em pós. Se nós formos ao supermercado, os alimentos são leite em pó, chocolate em pó, sopa em pó, muito produto em pó, medicamentos em pós, comprimidos são pós compactados, maquiagens em pós, muitos produtos são em pó. Isso vem de reduzir o custo, reduz o peso, reduz a embalagem, melhora as propriedades de manuseio e transportes, ok? E também previne muito, porque em produtos desidratados, em pó, nós temos uma redução de atividade de água. Produtos minimamente processados, como alimentos frescos, podem ter atividade de água também reduzida, utilizando uma quantidade mínima de umectantes. Deixa eu fazer só mais algumas perguntas para ver qual a faixa de trabalho de vocês. Então, eu gostaria de saber qual é o estado do produto de vocês. Em pó, semissólido, líquido, sólido. Nós temos 55% do pessoal trabalha com produtos sólidos, 25% em pó, 10% semissólido ou líquido. Qual a próxima pergunta? Qual a faixa de atividade de água dos seus produtos? – 28% continua voltando. 30% trabalha menor do que 0,69 de atividade de água. Aí somente 5% trabalha com atividade de água alta, que deve ser o pessoal que trabalha com líquido. A última pergunta, gostaria de saber qual a umidade do produto de vocês. Olha que interessante. Nós temos uma maioria do pessoal que trabalha, quer dizer, maioria não, 20% do pessoal trabalha acima de 30%, entre 5% e 10% e abaixo de 5%. E o que é maior, 24%, entre 10% e 15%. Ok, muito obrigada. Então, atividade de água e a microbiologia. Quando nós dissemos micro-organismo, sempre nós pensamos em intoxicação alimentar, alimentos mal processados que estão contaminados. Mas aqui, então, coloquei alguns micro-organismos que são benéficos, que auxiliam. Os lactobacilos, os streptococcus, que fazem parte da indústria láctea, fazendo iogurtes, queijos, Penicillium, Saccharomyces, são alguns micro-organismos benéficos que nós queremos que eles se desenvolvam dentro dos nossos produtos. E os micro-organismos que são patogênicos. Os fungos produtores de micotoxinas, eu trabalhei bastante com aflatoxina na minha pós-graduação.
Estafilococcus, que causa tão comumente as intoxicações alimentares, está presente na flora de muita gente, salmonelas, e os clostridiums, que podem causar uma doença muito grande, que pode levar à morte, que é o botulismo. Então, existem os micro-organismos, tanto benéficos quanto os patogênicos. O efeito da atividade de água nesses micro-organismos, a atividade de água não é bactericida, não é fungicida. Ela tem como princípio prevenir ou limitar o desenvolvimento do micro-organismo. Ou seja, a atividade de água não mata o micro-organismo. Ela pode aumentar ou diminuir o seu desenvolvimento, conforme a sua necessidade. Se for um micro-organismo benéfico e você quer o seu desenvolvimento, você aumenta a atividade de água. Se você quer prevenir o desenvolvimento microbiano, reduz a atividade de água. Sabendo qual a atividade da água do meu produto, eu também posso saber contra qual micro-organismo eu tenho que me prevenir. Tenho que prevenir contra bactérias? Não. Bactérias não vão mais crescer, eu tenho que me preocupar com bolores, com leveduras. Então, a atividade de água é um parâmetro que vai te dizer também qual tipo de micro-organismo vai desenvolver no seu produto. Se a atividade de água estiver muito baixa, a condição do meio for estressante, os micro-organismos que esporulam vão esporular, ou seja, vão se manter dentro do seu produto esporulado. E quando a condição ficar ótima, ele germina. E também a atividade de água não favorável ao micro-organismo, ele não consegue produzir os metabólitos secundários, ou seja, as toxinas. As toxinas só são produzidas se a atividade de água estiver favorável. Claro que para um micro-organismo se desenvolver, a atividade de água não é o único parâmetro. Precisa-se de temperatura ideal, pH, oxigênio, nutrientes. Aqui, como a apresentação é sobre atividade de água, nós vamos focar em atividade de água no desenvolvimento microbiano. Por exemplo, se vocês virem o número 3, o micro-organismo, aqui é uma tecnologia de barreira, em que no número 1, o micro-organismo ele consegue passar por todos os parâmetros de pressão, temperatura, atividade, pH. No número 3, por exemplo, o micro-organismo não é afetado pela temperatura, mas ele é afetado pela atividade de água. Então, nós vamos trabalhar com atividade de água. O estudo em si de atividade de água começou com o Dr. William James Scott, um pesquisador australiano, trabalhava com carne, e ele utilizou pela primeira vez o termo atividade de água numa pesquisa dele com Staphylococcus em carnes. O estudo dele previa 14 cepas diferentes de Staphylococcus cultivados em meio com diferentes atividades de água. Então, aqui nós podemos ver que, se a atividade de água é alta, em torno de 0,99, quase 1, o micro-organismo não tem uma fase de latência, ele já entra numa fase exponencial, atinge a fase estacionária. Numa atividade de água mais baixa, de 0,87, o micro-organismo tem uma fase de latência, uma menor fase exponencial e, na fase estacionária, menor quantidade de micro-organismos. Ou seja, com a redução da atividade de água, eu tenho uma redução no desenvolvimento microbiano. Posso ter uma fase de latência maior, uma menor quantidade de micro-organismos na fase estacionária. Aqui é o mesmo estudo do Dr. Scott, só que é a interação da atividade de água com o pH. Se nós tivermos esse meio, a atividade de água foi controlada com NaCl. Se nós tivermos atividade de água muito alta, em torno de 0,98, eu tenho que trabalhar com o pH mais baixo para evitar o desenvolvimento do Staphylococcus.
Se eu reduzir a atividade de água para 0,88, eu posso trabalhar com o pH na fase da neutralidade, que o Staphylococcus não vai se desenvolver. Okay? Por que que o micro-organismo para de se desenvolver em atividade de água mais baixa? É porque a célula microbiana tem uma pressão osmótica interna maior do que o seu meio. Então, ela fica uma célula túrgida, uma pressão túrgida, porque a água interior nela é em maior quantidade do que a externa. E isso faz com que ela possa crescer e se desenvolver. Se o meio ambiente em que ela está reduz a quantidade de água, ela perde essa água do citoplasma para o meio, perde o turgor. E aí ela não consegue mais se desenvolver. Ela iria precisar de muita energia para roubar a água do meio, o que não ia acontecer. Certo? Precisa ter uma homeostasia, ou seja, um equilíbrio interno para ela poder se multiplicar. Não tendo, ela permanece na fase de latência, ou seja, ela fica dormente, não que ela morra. Aqui é um outro estudo feito com o Staphylococcus em diferentes atividades de água e diferentes temperaturas. Só para nós vermos o quanto a atividade de água, juntamente com a temperatura, afetam o desenvolvimento microbiano. Se nós olharmos essa atividade de água de 0,91, mais alta, nós podemos ver que já não teve fase de latência, entrou numa fase exponencial e logo estacionária e a morte celular. Ao contrário de a 20 graus Celsius, a temperatura interferindo, teve-se uma fase de latência, uma menor quantidade de micro-organismo, uma fase estacionária maior para atingir a fase de morte. Ok? Nessa tabela, nós temos alguns micro-organismos de importância para a saúde pública. Os Clostridiums, que são os micro-organismos esporulados mais resistentes. Toda a técnica de esterilização é baseada nos esporos dos Clostridium, porque são resistentes à temperatura. Mas são micro-organismos muito suscetíveis à atividade de água. Os Clostridium precisam de uma quantidade grande de água para poder se desenvolver e principalmente para produzir toxinas. O Staphylococcus já é uma bactéria halofílica, ou seja, ele tem uma afinidade com sais, por isso que ele consegue se desenvolver em uma atividade de água mais baixas. Mas para produzir a toxina, as enterotoxinas, ele já precisa de uma atividade de água mais alta. As outras bactérias também precisam sempre de atividade de água acima de 0,9 para se desenvolverem. Aqui foi um estudo feito pelo Dr. Chirif, um pesquisador de atividade de água, desses micro-organismos de importância para a saúde pública em diferentes meios, ou seja, no meio cuja atividade de água foi ajustada com NaCl ou com glicerol. Aqui é interessante notar que os micro-organismos são, por exemplo, o Clostridium é mais afetado pelo NaCl, ou seja, quando o meio tem NaCl, ele precisa de maior atividade de água do que pelo glicerol. O Clostridium não é tão afetado pelo glicerol como ele é pelo NaCl. Ao contrário do Staphylococcus, que não é afetado pelo NaCl, mas é mais afetado pelo glicerol. Então, são características distintas dos micro-organismos para se desenvolverem. E aqui, algumas outras bactérias cultivadas em meios ou com NaCl, KCl, sacarose e glucose. Ok? Nós temos aqui um estudo de um Clostridium que foi inoculado num queijo tipo cream cheese, certo? Este Clostridium, se vocês olharem
numa atividade de água mais alta, ele apresenta essa característica de se desenvolver mais rapidamente, enquanto que com uma atividade de água de 0,949, não é tão baixa assim, ele já não consegue se desenvolver tanto, ele se mantém numa fase de latência. Ou seja, o Clostridium é bem independente de uma atividade de água alta. Passando das bactérias para os fungos bolores são menos exigentes em relação à água. Ou seja, se um meio está com bastante água, não é que eles não se desenvolvam, mas quando o meio tem muita água, as bactérias vencem a corrida e os fungos ficam aguardando a oportunidade de se desenvolverem. Se a atividade de água baixa, as bactérias já não conseguem se desenvolver e os fungos passam a se desenvolver porque eles são oportunistas. Aqui também são os fungos, é uma tabela, depois vocês vão receber essa tabela para vocês verem a influência do soluto, os tipos de sais ou açúcares empregados no meio de cultura e a temperatura em relação à atividade de água e à morte celular. Ok? Então, resumindo tudo isso, nós temos que as bactérias gram-negativas têm um limite de atividade de água muito maior, de 0,91. As bactérias gram-positivas já 0,86, esse valor é puxado por causa do Staphylococcus e do Vibrio, que crescem em uma atividade de água mais baixa. As leveduras têm um limite de 0,88, os fungos já 0,70, algumas leveduras e bolores xerofílicos crescem em atividade de água de 0,62, a partir de 0,60 ou abaixo de 0,60, não tem mais desenvolvimento microbiano. Para controle da atividade de água nos meios, ou seja, como antimicrobiano, existem vários sais utilizados pela indústria para baixar a atividade de água e controlar o desenvolvimento microbiano. Tem também o tratamento térmico, utilização de refrigeração ou de uma flora competitiva para se reduzir a quantidade de micro-organismos patogênicos. Para modificar a atividade de água também tem alguns sais, açúcares, umectantes ou anti-umectantes, depende do que você quer no seu produto, e alguns plastificantes. Ok? Bom, aqui eu apresento os nossos equipamentos que nós temos em linha. Um equipamento portátil, que mede a atividade de água. Este é o nosso equipamento Series 4, é um que nós mais temos colocado no mercado, no institutos de pesquisas. É este o Series 4, que é de maior exatidão. Este equipamento nosso é um gerador de isotermos. Ok? Então, apresentando para vocês hoje o analisador de atividade de água 4TeV. Ele se chama TeV porque ele tem dois sensores de medida de atividade de água. Um por ponto de orvalho e um por capacitância. Este é o equipamento mais versátil porque ele pode ser lido em todos os tipos de amostras, tanto amostras que não contenham voláteis, quanto amostras que contêm substâncias voláteis, como álcoois, gliceróis, podem ser medidos com este equipamento. O princípio de funcionamento de um dos sensores, que é o ponto de orvalho, e ele tem uma exatidão muito grande, que é de 0,003 de atividade de água. Ele funciona de que forma? Você coloca a sua amostra em uma cápsula, essa amostra é colocada no aparelho, você tampa e forma um sistema hermético. Existe uma ventoinha bem pequenininha, que é um ventiladorzinho, que vai fazer com que
a atividade de água e a umidade relativa do ar entrem em equilíbrio. Entrando em equilíbrio, vocês lembram, a atividade de água é igual à umidade relativa de equilíbrio dividido por 100. Se essa amostra estiver 0,75 de atividade de água, o ambiente vai ter 75% de umidade relativa. Uma vez que este ambiente está em equilíbrio, nós temos um espelho. Atrás desse espelho tem um sensor que aquece e resfria o espelho. Aquece e resfria numa diferença de no máximo 2 graus Celsius. No momento em que eu resfrio o espelho, as minhas partículas de água que estão neste ambiente, neste microambiente em equilíbrio, condensam no espelho e na frente desse espelho eu tenho um sensor óptico que lê a reflexão do espelho. No momento em que o espelho é aquecido, dissipa esse orvalho e o sensor óptico lê novamente essa dissipação. A diferença da temperatura entre a condensação e a dissipação, quem fez engenharia de alimentos ou disciplinas relacionadas a alimentos, sabe de uma carta psicométrica em que se tem o ponto de orvalho, formação de ponto de orvalho a partir dessa diferença de temperatura. Então, é lida a atividade de água. Tem também um sensor de infravermelho que vai ler a temperatura da amostra. Então, nós vamos ter a temperatura em que ocorreu a condensação e a dissipação da água no espelho do orvalho, em que é medida a atividade de água, e um sensor de infravermelho que lê a temperatura da amostra. E tem-se a atividade de água da amostra em determinada temperatura. Este é o princípio de ponto de orvalho que está no equipamento de séries 4. O séries 4TV tem um sensor adicional, que é um sensor dielétrico, em que nós temos um sanduíche, um sanduíche de uma placa de um polímero. Esse polímero é higroscópio e ele está entre dois eletrodos porosos. Esses dois eletrodos, eles são interligados por um cabo elétrico. Se eu tenho uma quantidade de água, o polímero, como ele é higroscópico, ele acaba absorvendo essa água, fecha o circuito elétrico, então é uma constante dielétrica formada, e alteração em milivolts eu tenho a atividade de água. E o mesmo sensor lê a temperatura da amostra. Então, por este princípio de constante dielétrica ou capacitância, eu posso ler a atividade de água de produtos voláteis, como contendo propileno glicol, gliceróis, álcoois. Ok? Então, o 4TeV é o equipamento mais versátil que nós temos, que pode medir qualquer tipo de amostra. Para finalizar, eu gostaria de perguntar para vocês qual o tema interessa para as próximas apresentações. Gostaria que vocês enviassem um e-mail para aqualab@decagon.com.br dizendo se vocês querem um seminário sobre manuseio e preparo da amostra e cuidados com o equipamento, bem voltado para quem utiliza o equipamento, ou atividade de água na indústria farmacêutica cosmética, atividade de água na indústria de pet food, de produtores de rações, atividade de água em relação às reações bioquímicas, vida de prateleira, ou um seminário sobre isoterma distorção, ou vocês podem sugerir um outro tema para apresentação. Então, por favor, envie o seu e-mail, a sua sugestão para os próximos seminários para aqualab@decagon.com.br. Ok? Eu agradeço a participação de vocês. Se quiserem fazer contato comigo, aí está o nosso endereço e também o meu e-mail. Nós vamos abrir agora para as perguntas. Muito obrigado a Tânia, obrigado aos participantes desse webinar.
Nós vamos então abrir agora cerca de 10 minutos para perguntas e respostas. Então, utilizando o GoToMeeting, pode fazer a sua pergunta e enviar para nós, não precisa mandar um e-mail, é só abrir a interface do GoToMeeting e digitar a sua questão. Enquanto as perguntas vão chegando, eu gostaria de ressaltar que nós vamos enviar uma cópia dessa apresentação aos participantes e também nós vamos responder as questões por escrito e postar no nosso website. Muito bom, então vamos olhar aqui algumas perguntas. Tânia, o colega participante, ele questiona quanto tempo, em média, leva para se fazer uma leitura de atividade de água. Bom, a medida de atividade de água com o séries 4 TE, que funciona pelo princípio de ponto de orvalho, leva em média 2 minutos e meio para ser realizado. Os equipamentos nossos, com o princípio de funcionamento por constante de elétrica, gasta exatamente 5 minutos para fazer a leitura. Ou seja, o PAL-Kit, que é um equipamento portátil, ele gasta exatamente 5 minutos para fazer a leitura, e os outros equipamentos que têm este sensor de constante de elétrica também despendem exatamente 5 minutos, sendo que o ponto de orvalho tem uma maior exatidão e um menor tempo de leitura. Muito bom. Uma outra pergunta, como que deve ser o preparo da amostra para atividade de água? A amostra deve ser colocada inteira, ela pode ser triturada? Obrigado. Bom, vai depender muito da sua amostra. Nós temos no site postado um slide bem grande explicando cada tipo de amostra. Mas, por exemplo, se você tem, eu vi que muitos de vocês trabalham com material sólido. Se o seu material é sólido do tipo, é uma ração, eu posso triturar essa minha amostra, quebrar essa minha amostra e colocar dentro da cápsula para fazer a leitura. Eu tenho um biscoito. Também eu quebro o meu biscoito e coloco para fazer a leitura. Eu tenho um bolo recheado. Aí eu vou precisar saber, eu quero ler da massa do bolo ou do meu recheio. Leio distintamente massa e recheio para saber, estão em equilíbrio ou não. Quem vai ceder água para quem? Do recheio para o bolo, do bolo para o recheio, ou se o meu material já está em equilíbrio. Se eu tenho pessoal da indústria farmacêutica que trabalha com drageados. Se eu trabalhar colocar a draga inteira, eu vou ler a atividade de água só do revestimento. Se eu quiser saber do comprimido interno, eu tenho que quebrar. E aí eu vou ter a média do revestimento com o interno o comprimido interno. Excelente. Ainda falando sobre a indústria farmacêutica, temos uma pergunta de um colega da indústria que questiona se a atividade de água é um parâmetro reconhecido por órgãos reguladores. A atividade de água ainda não é reconhecida, por exemplo, pelo Ministério da Saúde, mas ele já é descrito na USP, na farmacopeia americana e também na farmacopeia brasileira, com os valores de atividade de água para alguns produtos. Ok? Para o pessoal de alimentos, nós não temos uma legislação nacional, mas para quem faz exportação, existem várias legislações de atividade de água para alimentos. Mais uma pergunta.
Você indicaria o uso de atividade de água para produção, laboratório, controle de qualidade? Obrigado. Bom, a atividade de água é um parâmetro importante no desenvolvimento do produto. Então, no laboratório é importante você ter, porque não adianta você tentar corrigir no final. No desenvolvimento é importante. Na produção, nós temos muitos clientes nossos que utilizam o equipamento na produção, tanto para liberação de lote quanto para controle de qualidade. Quando eu perguntei onde vocês utilizavam o equipamento, muitas pessoas responderam que era na produção e para liberação de lotes. Muito bom. Devido à nossa limitação de tempo, nós vamos precisar encerrar a apresentação com os nossos agradecimentos a cada um dos participantes pelas excelentes questões que foram enviadas. As demais serão respondidas e postadas no website. E qualquer dúvida, sugestão com relação a esse webinar, por favor, envie um e-mail para tania@decagon.com.br. Decagon é com N, de navio. E você pode visitar a nossa página na internet, onde será postada também essa apresentação e as futuras. Mais uma vez, obrigado. Uma excelente semana de trabalho a todos.